Olá, galera, tudo bem? Indo agora para a nossa última aula de petição inicial e ainda na temática dos pedidos, em continuidade ao que estudamos ontem a respeito do pedido, e estudaremos hoje a cumulação de pedidos, a possibilidade de se formular numa petição inicial um ou mais pedidos de forma cumulada. Isso é autorizado pelo Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, lá no artigo 327, autoriza a cumulação de pedidos, autorizando, portanto, que o autor formule mais de um pedido contra o mesmo réu, é o que vai dizer o artigo, em determinadas modalidades de cumulação. E aí nós precisamos de um olhar específico sobre as espécies de cumulação de pedidos. Em primeiro lugar, nós temos uma primeira divisão entre cumulação própria de pedidos e cumulação imprópria de pedidos. Observe bem o nome. Na cumulação própria de pedidos, nós temos propriamente uma forma de cumulação. São aquelas situações em que o autor pleiteia dois ou mais pedidos e pretende o acolhimento de todos eles. Ele quer todos aqueles pedidos que ele deduz em juízo. De outro lado, a acumulação imprópria é aquela que sequer se trata propriamente de uma forma de cumulação. Afinal de contas, o autor poderá acumular pedidos, porém sem a pretensão de obter todos aqueles pedidos que ele apresenta. Ele cumula pedidos, porém somente algum ou alguns serão acolhidos pelo juízo. Vamos olhar primeiro para a acumulação própria. Falando de acumulação própria, nós temos, em primeiro lugar, a possibilidade de acumulação própria simples de pedidos. Isso ocorre quando não há uma relação entre os pedidos cumulados. Você formula dois pedidos, pretende obter os dois, porém um não depende do outro, eles são independentes. Por exemplo, clássico, indenização por danos materiais e danos morais. Você pode acumular pedidos de indenização por dano moral e dano material. Você quer os dois, você quer o dano material e o dano moral, portanto é uma acumulação própria de pedidos, porém o juiz pode te conceder só o dano moral. Ele pode te conceder só o dano material, ele pode te conceder os dois e um não depende da concessão do outro. Então aí nós estamos diante da acumulação própria simples. De outro lado, nós temos a hipótese de cumulação própria sucessiva. Nessa situação, formula-se dois ou mais pedidos, pretende-se o acolhimento de todos eles, porém o acolhimento do segundo, ou a mera análise do segundo, depende do acolhimento do primeiro. Por exemplo, um pedido de revisão contratual com devolução dos valores pagos no contrato. Somente haverá devolução de valores se constatar que havia necessidade de revisar esse contrato por alguma abusividade de cobrança de juros, de multa, de qualquer outro encargo presente nesse contrato. Revisado o contrato, então agora podemos ver se é o caso de devolução das parcelas. Ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos. Primeiro é preciso verificar se o pedido de reconhecimento de paternidade será acolhido. Em sendo acolhido, em se constatando que se trata de pai, então a condenação em alimentos poderá ocorrer. Vejam que na acumulação própria sucessiva, a análise do segundo pedido depende do acolhimento do primeiro. E aí eu pergunto para vocês, quais será que são os reflexos dessas formas de acumulação na sucumbência? Se a parte formula os dois pedidos, mas recebe um só, ela será sucumbente nesse caso? Será que na própria sucessiva isso também acontece? Será que há, por exemplo, algum vício quando o juiz, na acumulação própria sucessiva, julga improcedente o primeiro pedido e deixa de analisar o segundo? Isso seria uma nulidade? Deixei, inclusive, em destaque lá no roteirinho de vocês em vermelho essas indagações para depois refletirmos sobre elas no nosso encontro ao vivo no Colaborate, ok? Então, temos aí a acumulação própria, simples e sucessiva. Olhando para a acumulação imprópria, pessoal, ela também se divide em duas possibilidades para a formulação de pedidos cumulados nesse caso. Em primeiro lugar,
é possível haver acumulação imprópria subsidiária ou, cuidado com o nome, de pedidos sucessivos. Cuidado para não confundirem pedidos sucessivos com cumulação sucessiva, tá? Parece pegadinha só para confundir vocês mesmos, né? Mas cuidado. Quando eu falo em cumulação sucessiva, eu estou falando numa forma de cumulação própria, em que você quer 2 pedidos, mas a análise e o acolhimento do segundo depende do acolhimento do primeiro, mas é própria. Já na acumulação imprópria de pedidos sucessivos, ou eventual, ou subsidiária, ela tem todos esses nomes, você, como é imprópria, formula 2 pedidos, mas você não quer os 2, você quer um deles. Porém, você formula esses pedidos em ordem sucessiva, em ordem de preferência. Você diz na sua petição inicial que o que você mais quer é o primeiro pedido. Porém, sucessivamente, caso não se acolha o primeiro pedido, então que se conceda o segundo pedido, ok? Você quer, por exemplo, a entrega ou a realização de uma obrigação de fazer prevista num contrato. Você contratou uma obra na sua casa, fez um contrato para isso, o encarregado responsável pela obra não cumpriu o contrato, você entra com uma ação de obrigação de fazer. O que mais você quer? Que ele cumpra o contrato e faça a obra. Porém, se ele não fizer, que então ele devolva os valores pagos em razão do contrato, eventual indenização decorrente do descumprimento desse contrato. Vejam que nesse caso, você não quer que ele cumpra e devolva o dinheiro. Não faz sentido. Mas você quer que ele cumpra, se não der, o teu pedido preferencial não for atendido, então que ele devolva o valor do contrato. Ok, gente? Imprópria, eventual, subsidiária ou de pedidos sucessivos. De outro lado, nós temos também a possibilidade de cumulação imprópria alternativa. Você também formula mais de um pedido, não quer o acolhimento de todos eles, mas você não dá uma ordem de preferência para o juízo. Você diz, eu quero este ou este, tanto faz. Nestes casos, você terá um juízo que te considerar ou um pedido ou outro, você não deu uma preferência para ele, tanto faz. Tanto faz a devolução do dinheiro ou a realização do contrato. Pode ser. Nessas situações, então, você tem uma alternatividade entre estes pedidos. E, de novo, será que isso tem reflexos em sucumbência? Quando a parte, por exemplo, perde um desses pedidos? Será que se o juiz não concede um dos pedidos, existe interesse em recorrer do pedido que não foi concedido, no caso da subsidiária e no caso da alternativa? Será que as conclusões são diferentes para essas perguntas? Será que há vício citra petita, vício de nulidade, pela falta de análise de um dos pedidos, em alguma dessas formas de cumulação? Depois no Colaborate nós vamos discutir essas questões que eu também destaquei ali no roteiro de vocês. Ok, gente? Então vejam como existe aí a possibilidade de juntar, unir, cumular pedidos em uma petição inicial, ok? Esses pedidos, rigorosamente falando, vão ser cumulados contra um mesmo réu. Mas coloquei para vocês um case também para analisarmos daqui a pouquinho no Colaborate juntos, um caso prático, real, para pensarmos se naquela hipótese, à luz do código, em especial do 327, seria possível admitir a acumulação de pedidos, porque ali nós temos um detalhe com relação a esse mesmo réu que aparece ali no 327, ok? Uma questão importante é quando que eu posso fazer a acumulação, não é? Quais são os requisitos para a acumulação de pedidos? Em primeiro lugar, o juízo terá que ser competente para analisar todos eles. Você não vai poder cumular um pedido que deveria tramitar na Justiça Federal com um pedido que deveria tramitar na Justiça Comum. Por exemplo, se eu tiver uma competência em razão da pessoa que é absoluta, eu não posso prorrogar essa competência. Vocês já sabem disso, não é? Eu poderei prorrogar se tratar de competência relativa. Então, aí, se tratando de competência relativa, tudo bem. Um pedido teria que tramitar numa ação em Londrina, outro pedido teria que tramitar em uma ação em Curitiba, uma competência territorial, meramente em razão realmente do território. Aí tudo bem, não tem problema, abro mão de uma e posso acumular o pedido, porque aí eu tenho a possibilidade de prorrogação. Agora, em se tratando de competência absoluta, não. Então, o juízo tem que ser competente para julgar todos os pedidos. No caso da competência relativa, admite-se prorrogação.
Tem que haver compatibilidade entre os pedidos. Os pedidos formulados, cumulados, têm que ser compatíveis entre si. Mais uma perguntinha para vocês pensarem. Será que a compatibilidade entre os pedidos tem que estar presente em todas as formas de cumulação, tanto na própria quanto na imprópria? Daqui a pouquinho pensaremos nisso também juntos. E por fim, tem que haver compatibilidade entre os procedimentos em que esses pedidos, nos processos em que esses pedidos tramitarão. Se eu tiver um pedido que deve tramitar por meio de um procedimento especial, do qual não se pode abrir mão, como é o caso, por exemplo, de uma ação possessória, como é o caso de um inventário, alguns procedimentos especiais que devem ser seguidos, em que não é possível, dos quais não é possível abrir mão, não seja possível abrir mão, aí eu não posso cumular com um pedido. Agora, eu poderei cumular pedidos de procedimento comum ou pedidos que, embora de procedimentos especiais, possam ser convertidos para o procedimento comum, naqueles procedimentos especiais que não são obrigatórios, como é o caso de uma ação monitória, por exemplo. Depois posso explicar para vocês, caso não conheçam, do que se trata monitória e por que nós temos ali um procedimento que não é obrigatório para parte, tá? Nós temos, pessoal, um procedimento comum no código, vocês já sabem disso, e alguns procedimentos especiais também previstos no código. É desses procedimentos que estamos falando. Se forem procedimentos especiais que devem ser seguidos rigorosamente para determinadas pretensões, daí eu não consigo cumular um procedimento especial diferente de outro procedimento especial. Mas se forem procedimentos especiais que eu não sou obrigada a usar, que a parte pode escolher para que os atos do seu processo sejam desenvolvidos, aí eu posso converter para o procedimento comum. Depois, lá no Collaborate, também trabalharemos alguns casos em que vocês vão analisar se naquelas situações daquela acumulação de pedidos, em razão do procedimento, é possível ou não cumular pedidos. E ali eu vou desenvolver com vocês esses vários exemplos de procedimento especial com procedimento comum, ok? Mas deixamos isso lá para os casos práticos, porque eu quero que primeiro vocês pensem à luz dos casos práticos e depois a gente converse sobre isso, ok? Por fim, o valor da causa também sofrerá impactos em razão da acumulação de pedidos. Vocês já sabem do que se trata o valor da causa, já sabem que é um requisito da inicial, que consta lá no artigo 319, que é preciso, então, haver valor da causa, e que o valor da causa tem relação com o pedido, conforme consta, inclusive, lá no 292, que nós também analisamos. No caso da acumulação de pedidos, e levando em conta que o valor da causa tem que refletir o benefício econômico que se pretende obter com a demanda, nós vamos ter hipóteses diferentes a depender das espécies de cumulação. Então, se eu tenho uma acumulação própria de pedidos, o valor da causa será a soma de todos eles, porque eu quero todos. Se eu quero todos, eu tenho que somar o dano material com o dano moral. É assim que funciona. Então, nessas situações, eu preciso somar o valor dos pedidos para chegar no valor da causa e, claro, considerando também os demais critérios de fixação do valor da causa que aparece ali no 292. Também faremos exercício sobre isso daqui a pouquinho juntos. Além disso, quando eu tenho acumulação imprópria, vai depender do tipo de acumulação imprópria. Se eu estou falando da acumulação imprópria subsidiária ou de pedidos sucessivos, o valor da causa vai ser o valor do pedido preferencial. Aquele que eu mais quero é o que vai nortear a escolha do valor da causa. Se os pedidos são alternativos, o maior deles é o que vai nortear a escolha do valor da causa. Então, nessas situações, nós teremos não a soma, no caso da acumulação imprópria, mas estes critérios específicos que também vêm previstos no código, como vocês já puderam ver, e também teremos cases daqui a pouquinho para discutir isso, ok, pessoal? Por fim, algo muito simples, a acumulação de pedidos em geral já acontece na petição inicial, então ela é inicial, você traz os pedidos acumulados já na sua inicial, mas considerando o que vimos na aula de ontem, no sentido de que é possível o aditamento da inicial para que se acrescente pedidos até a citação do réu sem a sua concordância, ou depois da citação do réu com o seu consentimento e até o saneamento, é possível que a acumulação de pedidos ocorra ulteriormente, nessas situações em que se admite o aditamento
de pedidos, ok? Dentro daquelas hipóteses que estudamos ontem. Ok, pessoal? Com isso, nós encerramos o estudo do pedido. Daqui a pouquinho, no Collaborate, discutiremos todas essas pulguinhas que eu deixei atrás da orelha de vocês, relativas a essas questões práticas, né? Que decorrem, esses reflexos todos que decorrem da acumulação de pedidos e também os cases que eu preparei para vocês, com casos práticos, simulados ou reais, para que nós possamos pensar tudo isso olhando para a prática, como sempre fazemos e como sempre devemos fazer quando se trata do estudo destas questões que estamos analisando agora, ok? Daqui a pouquinho nos encontramos, depois de vocês lerem o texto da aula de hoje e darem uma olhada nos exercícios, venham para o Collab, um beijo e nos vemos daqui a pouco.